Boa noite a todos. Mais uma vez, aqui estamos, reunidos em nome de Deus e de Jesus, para o nosso estudo desta semana, momento de reflexões à luz da doutrina espírita. Bendita oportunidade que nos é concedida. Que tenhamos muita gratidão e saibamos aproveitar. É muito importante que reservemos pelo menos uma vez por semana um momento como esse, para ouvirmos os ensinamentos, estarmos em prece, esquecendo ali as situações do dia a dia. Que todos que nos ouvem nesse momento recebam o auxílio, o amparo de que necessitam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Sempre a primeira parte da nossa palestra, utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Lembrando sempre que o Evangelho é um livro de cabeceira, né? Deve ser de leitura diária, obrigatória, como um livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. Hoje vamos ler o capítulo 27. Desculpa, é o capítulo 26. Dar de graça o que de graça receber. Nesse capítulo ele nos fala sobre a mediunidade. Item 1, dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Isso está em Mateus. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Mais para frente temos o item 7, que ele vai falar justamente sobre a mediunidade gratuita. Então, os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar, não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. E complementa que a mediunidade é uma coisa sagrada que deve ser praticada santamente
religiosamente, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é a mediunidade. É uma faculdade humana natural que possibilita ao indivíduo o intercâmbio com o mundo espiritual, a comunicação entre os dois planos de vida. É a faculdade dos médiuns, sendo extremamente bela e enriquecedora, quando exercida para fins nobres e elevados. Muito importante nós lembrarmos que a mediunidade sempre esteve presente na história da humanidade. Os espíritos, em todo o curso dos tempos, entraram em comunicação com os seres humanos, assinalando as suas presenças, atestando a imortalidade da alma, a continuidade da vida e a possibilidade de intercâmbio entre os planos visível e o invisível. As tribos mais primitivas tinham conhecimento dessa possibilidade, e aqueles em que o dom mediúnico se especializava eram considerados pajés, feiticeiros, e outras denominações ali da época. Muitos eram encarregados de realizar a medicina primitiva da época, consultados quanto ao futuro. Enfim, não foi o espiritismo que criou a mediunidade. Essa situação sempre existiu, até antes, da vinda de Jesus à Terra. E na antiguidade, se nós formos ali pesquisar, estudar sobre o assunto, os médiuns, essas pessoas que tinham essa condição de captar ali a influência desses espíritos benfeitores, eram muito respeitados. Na Idade Média foram considerados bruxos e eram caçados e levados às fogueiras. Eram conhecidos ali como oráculos, pitonistas, profetas. Assim aconteceu, por exemplo, com Joana d'Arc, a jovem camponesa, que, atendendo às determinações dos seus guias espirituais, lutou à frente do exército francês para libertar a sua pátria e por declarar publicamente que os ouvia e lhes obedecia. E, infelizmente, foi condenada a morrer queimada. Então, esse é um exemplo assim que ficou na história, e na doutrina espírita nós temos esse estudo para quem quiser compartilhar e estudar. Modernamente, a mediunidade é admitida, reconhecida e em muitos lugares do mundo respeitada, embora ainda existam aqueles que a negam, mesmo com todas as evidências e comprovações. E a doutrina espírita, ou espiritismo, que é a terceira revelação, elevou a mediunidade à categoria de missão. Missão é um compromisso assumido. Lembremos disso, mostrando que o seu exercício deve ser realizado de maneira altruística e apresentando uma obra básica que propõe uma metodologia altamente educativa, esclarecedora e norteadora. Principalmente seguindo o Livro dos Médiuns, por Allan Kardec. Lembrando que a mediunidade não é privilégio do espiritismo, sempre. Ela existe e se manifesta em indivíduos de todas as religiões. E se você observar atentamente, irá encontrar manifestações mediúnicas em toda parte, desde as que estão registradas na Bíblia até nos atuais trabalhos de várias religiões, nos cultos afros, nas práticas evangélicas ou carismáticas. Quando direcionada para o mal, se apresenta como magia negra, rituais satânicos, infelizmente. Como faculdade, a mediunidade é uma só,
porém, ela manifesta-se ou exterioriza-se de diversas maneiras. Tanto é que Kardec o dividiu em 2 grandes grupos: efeitos físicos e efeitos intelectuais. O importante é saber que a mediunidade é a porta que se abre para os planos espirituais e que compete a cada um em que ela se manifeste. Mantê-la aberta para o intercâmbio com os espíritos benfeitores, de luz. E para isto, há necessidade de muito estudo. Precisamos educar essa questão mediúnica que está em nós, a fim de que a pessoa se prepare, que o médium se prepare de uma maneira equilibrada, direcionando a sua faculdade para servir a humanidade, sobre a orientação correta da doutrina espírita, que lhe proporcionará uma felicidade interior jamais antes alcançada. Lembremos que a mediunidade ela pode manifestar-se desde a infância, pois as crianças têm relativa facilidade de perceber a presença de espíritos e com eles manter um convívio espontâneo e natural. Todos somos espíritos e o plano espiritual é a nossa pátria de origem. E por isso já renascemos com essa condição. Quando temos uma mediunidade dinâmica, ostensiva, de provação, isso já vai aparecer desde a infância. São bastante conhecidos os casos de crianças que conversam com amiguinhos invisíveis, com que brincam, sem que isso denote qualquer alteração psíquica. Isso é possível. Por quê? Ela realmente está enxergando ali o espírito. O processo reencarnatório só se completa aos 7 anos de idade, o que propicia e facilita o intercâmbio com o mundo espiritual para aquelas crianças que já apresentam uma predisposição, já têm essa condição orgânica e lá na frente elas vão desabrochar uma mediunidade ostensiva no futuro. Com o crescimento, as crianças elas vão se desligando da realidade espiritual e se integrando na atual vivência física. E mais para frente, isso vai desabrochar mais intensamente quando se estiver se tornando na fase da juventude para a fase adulta. E o que é ser médium? Usualmente, denomina-se médium aquele em que a faculdade mediúnica se mostra de uma forma ostensiva. Entretanto, é muito importante saber que todos os seres humanos têm mediunidade em estado latente, como um princípio, uma semente, que poderá ou não desabrochar no curso da existência terrena. O nosso querido estudioso, professor José Herculano Pires, ele tem um livro que se intitula Mediunidade. E logo nos primeiros capítulos ele fala sobre isso. Kardec já falou no Livro dos Médiuns que todos nós somos médiuns. E Herculano Pires completou que temos a mediunidade estática, generalizada, e temos aqueles que têm a mediunidade dinâmica, ostensiva, de trabalho, de provação, Mas todos somos médiuns. O que é ser médium? É ser intermediário entre o plano espiritual e o plano dos encarnados. Nós somos espíritos. Então, algumas pessoas têm uma condição mais ostensiva, de perceber e de transmitir essa comunicação. Mas todos nós temos, porque temos a intuição, temos sonhos, escutamos ali o nosso espírito protetor. Então, todos nós temos a condição de nos comunicarmos com o plano espiritual, não é? É através da prece, do pensamento.
Mas algumas pessoas têm essa questão mediúnica mais ostensiva e renasceram nessa condição justamente para resgatar alguma situação do passado, para corrigir erros, para se aperfeiçoar moralmente. Não é por acaso, é um compromisso muito sério, por isso que ele falou ali que é uma missão. Allan Kardec, ele explica bem isso, né, que todos os indivíduos são mais ou menos médios, no sentido de que somos influenciáveis pelas sugestões alheias, podendo estas partir de espíritos desencarnados que nos desejam influenciar. E isso tudo acontece através da sintonia mental, de forma espontânea e natural, surgindo na mente do indivíduo como uma ideia, um pressentimento, que são também chamados de intuição. Então é isso. Lembremos, quando alguém perguntar o que é ser médium, a palavra médium, ela significa aquilo que está no meio, né? Então, é ser intermediário. Ser médium é ser intermediário, aquele que intermedia a comunicação de um espírito com as demais pessoas. E lembrando sempre que a eclosão da mediunidade, ela não depende de religião, idade, raça ou sexo. Muitas criaturas, não conhecendo nada sobre o assunto, ficam amedrontadas. Outras temem as responsabilidades que são inerentes ao exercício mediúnico, recusam-se a conscientizar-se acerca da sua faculdade, evitam de todas as maneiras qualquer conversa sobre o tema, e sem saber, né, sem compreender o que são essas sensações, essas percepções. Mas é muito importante que busquemos esclarecimento. E na doutrina espírita vamos encontrar todas as respostas, porque é um dos princípios, né? Nós aceitamos normalmente essa comunicação. Essa comunicação acontece em todas as nossas reuniões mediúnicas de uma maneira simples e muito constante. Então, por isso que a grande maioria dos médiuns ostensivos acabam buscando a terceira revelação, que é o Espiritismo, porque ali vão encontrar o ambiente seguro, natural, para estudar, compreender e educar a sua mediunidade. O desabrochar da mediunidade, ele representa para o ser humano um horizonte novo que se abre para ele, é um chamamento, um convite, a fim de que se volte para o bem. Essa é a razão maior do porquê renascemos com essa condição. Para que nós despertemos para as realidades morais da vida. É uma responsabilidade, sim, muito grande, mas sendo vivenciada com seriedade, com amor e disciplina, será sempre fonte de benefícios, em primeiro lugar para o próprio médium. Então, se quem nos ouve, né, tem essas sensações, se encaixa nessa questão mediúnica, é provável que a mediunidade lhe esteja sinalizando a busca de uma nova vida, de um caminho novo, espiritualizado, para que você encontre, enfim, o sentido transcendente da vida terrena. Então, a mediunidade não veio em sua vida por acaso. É um compromisso que você assumiu perante a espiritualidade maior. É um convite para reavaliar tudo o que você fez até hoje e recomeçar em bases espiritualizadas e seguras, descobrindo através desse intercâmbio com seres invisíveis um novo caminho para ser feliz. Falamos rapidamente um pouco sobre esse tema. A nossa casa de Fabiano oferece vários grupos de estudo de mediunidade,
Nós temos as reuniões mediúnicas, de esclarecimento mediúnico, onde temos os estudos, as palestras e também a vivência mediúnica, e é assim que se educa essa mediunidade, né? Através do estudo e da vivência, nos grupos de estudos, no estudo ali individual, as leituras, a todo uma riqueza de livros na doutrina espírita, começando com Kardec, com Chico Xavier, os livros psicografados de André Luiz, Emmanuel, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira. São muitas literaturas sobre a questão mediúnica. Então, quem aqui chegou está no lugar certo. Aproveitem, alimentem as suas almas, vão trazer as respostas, as sensações e percepções que vocês sentem vão ser canalizadas. Então, não foi por acaso que chegaram, né? Com certeza nos comprometemos a renascer com essa questão mediúnica, a chegar à casa espírita. Então, aproveitemos toda a oportunidade que Deus nos concedeu e canalizemos essa condição em favor de todos os que sofrem. E assim sentiremos a alegria do dever cumprido. Voltaremos a conversar sobre esse tema. Agradeço a atenção e daremos continuidade à segunda parte da nossa palestra. Uma boa noite a todos. Boas noites. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos pegar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 13, versículo 30 a 40, né? E aí nós vamos num trecho em que a discussão é: fora da igreja não há salvação ou fora da verdade não há salvação? Então, ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam embora parentes ou amigos nesse mundo. E desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os tanto no campo santo. A máxima fora da caridade não há salvação é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-se essa máxima por regra, todos os homens são irmãos. E seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados sem remissão. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário
aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. É curioso, é apenas uma parte do texto, né, do Evangelho, mas vamos fazer alguns comentários aqui, né? Como se percebe do texto acima, a versão evangélica de fora da igreja não há salvação levou a civilização ocidental a acompanhar os preceitos fixados pelas igrejas cristãs, principalmente a Igreja Católica. Assim, principalmente nos países latinos, né, a conduta da sociedade tinha, e em alguns lugares ainda tem, sobre o qual vem a ser a verdade estabelecida pelas igrejas. Já no final do século XVIII, principalmente no XIX, a ciência começou a ocupar essa pauta, né? Começou a dar a palavra final sobre as explicações das coisas da vida, que é o desenvolvimento da ciência, o positivismo, né? As respostas estão na matemática, na física, na química, na biologia, né? É a ciência, por meio da aplicação do método científico, que exige a demonstração das afirmações por meio de experiências, sobrepondo a realidade dos fenômenos naturais ao dos dogmas. Então, agora a ciência, fazendo as experiências, ela confronta os dogmas religiosos. Atualmente, qualquer afirmação no campo da ciência natural deve vir acompanhada de uma base científica, lastreada por experimentos obtidos em pesquisas metodológicas. Então ninguém mais fala algo do que acha, tem que haver um trabalho científico que corrobore aquela afirmação. Se não houver esse trabalho, nada pode ser afirmado. Isso vai desde uma explicação de um pigarro, de uma tosse, até um comportamento social. Então, hoje, a ciência que se expressa nas universidades, no médico, no cientista, nos jornais, todas as afirmações dessa natureza têm que ter um trabalho científico, metodológico, que embase o resultado da afirmação, né? O dogma religioso, então, foi substituído pela verdade científica. Então, o que a ciência falar agora é verdade. Antes era a igreja. O que a igreja falava era verdade, agora não. É o que a ciência fala. Ocorre que essa afirmação da ciência ela é pautada sobre o mundo material, ou seja, naquilo que pode ser reproduzido em qualquer lugar, se mantidas as condições. Então, por exemplo, a queda de uma pedra, né? O tempo que ela cai, a velocidade com que ela chega no chão e outros parâmetros, pelo método científico, isso é uma experiência científica, é uma afirmação científica, se quando eu faço essa experiência aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, dê os mesmos resultados. Então isso é uma verdade científica. Ou se o que eu fiz hoje bate com o que ocorreu há 200 anos, se eu obedeci todas as restrições. Se eu consigo reproduzir o fenômeno, mantidas as mesmas condições, não importa o tempo ou o lugar, isto é uma afirmação científica, né? Porém, sabemos pelos espíritos que o mundo não é só material, né? Há uma outra parte do mundo, tão essencial quanto o mundo material, né? Que estabelece a relação do homem com as coisas. Trata-se de uma matéria do mundo mental ou matéria do mundo espiritual. Então, esta mesa, ela não é simplesmente essa mesa material, ela tem o seu componente também essencial, né, no mundo mental. Para construir essa mesa, existe um modelo dela, foi aprimorado um modelo dela sobre como ela seria, as pessoas que participaram da sua criação, quem teve ou tem qualquer relação com esta mesa, mantém essa existência também, só que ela não é medida com uma régua, nem é medida numa balança. Para ser medida, para comprovar que isso existe, eu preciso de outras coisas. Então, resumindo, né? O mundo material eu meço e percebo pelos sentidos e pelos instrumentos materiais. Agora, como é que eu vou medir
algo que seja mental. Aí seriam aparelhos que conseguiriam fazer isso? Sim. E que aparelho é esse, basicamente? É a mediunidade. É a mediunidade quem nos traz a confirmação ou até a informação da existência do mundo espiritual e do mundo mental, né? É claro que essa mediunidade ela pode se expressar por manifestações próprias do próprio médium ou indireta de outro, né? Inclusive todas as obras que nós lemos da doutrina, né, a grande maioria, são obras mediúnicas, não próprias, né, e que nos trazem as informações do que existe do outro lado. Ou seja, o que existe do outro lado não é medido por régua, balança, termômetro, barômetro, nada disso, porque essas coisas servem para o mundo material. Para esse lado material mais sutil, por enquanto, através exclusivamente da mediunidade. E a mediunidade, né? Então, assim, são os dois componentes para se chegar à verdade. E só para gente, então, resumindo, né, nós temos os dogmas da igreja estabelecendo que fora da igreja não há salvação, quer dizer, a palavra final, né, porque a igreja seria a dona da verdade. Posteriormente é substituído pela ciência, que afirma que só existe aquilo que eu posso provar, né, e não temos todas as respostas da vida. Por que nós não temos todas as respostas da vida? Por conta da própria ciência, porque a ciência só fica com o lado material, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, separamos um texto, né, de Emmanuel, e falando sobre a medicina do futuro. Esse texto foi escrito em 1938, né? E é perfeitamente aplicável nos dias de hoje, que a grande ciência, essa de só afirmar aquilo que existe, se eu tiver uma experiência, se for real, se eu tiver uma prova, ela não consegue explicar o que acontece, né? Dar uma resposta ao drama que vivemos. A única, hoje, certeza da ciência, por exemplo, é que ainda não há consenso. Há várias opiniões, há várias orientações, toda hora surgem remédios, métodos, orientações, consequências, mas não há um consenso, né? Agora, por que não há esse consenso? É simples, porque nem só de pão viverá o homem. Isso é Deuteronômio 8:3, repetido por Mateus em capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, ou seja, não existe só matéria para explicar os componentes da vida do espírito, né? Então vamos lá, palavras do livro Palavras de Emmanuel, escrito em 1938, Medicina do Futuro. Justifica-se o esforço dos experimentadores da medicina tentando descobrir um caminho novo para atenuar a miséria humana. Todavia, sem abstrairmos das diretrizes espirituais que orientam os fenômenos patogênicos nas questões das provas individuais, temos necessidade de reconhecer a imprescindibilidade da saúde moral, antes de atacarmos o enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem. Olha aqui, né? Ou seja, as nossas doenças, elas não têm um componente apenas biológico, material, científico. Ele tem um componente de comportamento moral, né? Individual, hein? Continua Emmanuel. Analisando-se todos os descobrimentos notáveis dos sistemas terapêuticos de vossos dias, orientados pelas doutrinas mais avançadas em virtude dos novos conhecimentos humanos com respeito à bacteriologia, à biologia, à química e etc., reconhecemos que, com exceção da cirurgia, que teve como Ambrósio Paré e outros inteligentes cirurgiões de guerra o mais amplo dos desenvolvimentos,
pouco tem adiantado os homens na solução dos problemas da cura dentro dos dispositivos da medicina artificial por eles inventada. Ou seja, há um avanço certamente enorme em relação às cirurgias. Agora, no tocante aos demais campos dentro da medicina, o desenvolvimento ainda é pequeno, né? Porque continuamos na tentativa e erro, né? Continuando, Emmanuel, apesar do concurso precioso do microscópio, existem hoje questões clínicas tão inquietantes como há 200 anos. Os progressos regulares que se verificam na questão angustiosíssima do câncer e da lepra, da tuberculose e de outras enfermidades contagiosas não foram além das medidas preconizadas pela medicina natural, baseadas na profilaxia e na higiene. É o que nós vivemos hoje. Os investigadores puderam vislumbrar o mundo microbiano sem saber eliminá-lo. Se foi possível devassar o mistério da natureza, a mentalidade humana ainda não conseguiu aprender os mecanismos das suas leis. É que os estudiosos, com poucas exceções, se satisfazem com o mundo aparente das formas, demorando-se nas expressões exteriores, incapazes de uma excursão espiritual no domínio das origens profundas, sondam os fenômenos sem lhe auscultarem as causas divinas. Ou seja, o fenômeno é como ele se apresenta, né? Agora, a causa imediata é aquilo que o cientista consegue ver, mas a mediata, aquela que vai além, ela não está circunscrita ao mundo material. Ela vai muito além disso. São as causas divinas, as causas kármicas, as causas do mundo espiritual. E continuando ainda, a medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada, em razão da febre maldita do ouro. Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da Terra. Ou seja, esses espíritos, né, esclarecidos, ao encarnarem, ocuparão as suas posições dentro do mundo científico e incluirá na análise dos fenômenos que se apresentam as causas de natureza espiritual e, consequentemente, moral. Quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Pois bem, Deus é a bondade suprema, Deus é a onisciência, é a razão suprema, a inteligência suprema. E Ele não colocaria seus filhos num mundo em que, para obter a cura das suas mazelas físicas, né, tivessem que deter de dinheiro, plano de saúde, nada disso, né? Se a doença está no homem, a cura tem que estar à sua volta. E a sua volta não é essencialmente através de recursos financeiros, né? Isso ouvi uma vez de um médium, Langerton, que era lá de Uberaba, que ele falava que se o homem está aqui e tem algum problema, a cura está no seu entorno, ou seja, na própria natureza. Então é na natureza da natureza que surgem os remédios, obviamente, né? Então, toda a ciência, toda a farmacologia, ela busca os seus princípios ativos na natureza, né? Então, por vezes, não estamos falando para não tomar mais remédio, não é isso, é para tomar o remédio. Se o médico mandou, é melhor você tomar, né? Mas também não dispense aquele chá, né, que a tua avó
recomendava que naquelas folhinhas existem, além das propriedades materiais, o conselho da tua avó, que te ama muito e está cuidando de você também. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade, fazendo a prece que Ele nos prescreveu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Boa semana a todos e até a próxima reunião.